Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os nossos olhos estejam voltados aos céus, os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, que nós possamos, nesse dia de hoje, buscar a face daquele que vive e daquele que reina. E que o Senhor possa estar nos abençoando a fazer a sua vontade. Amém? Antes de começar, eu quero pedir, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O intuito, o objetivo desse canal é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido nos 4 cantos do mundo. É fazer com que a palavra do Senhor seja espalhada por todas as nações. Porque a palavra do Senhor diz: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, querido. Fazer o ide do Senhor, para que todos aqueles que precisam conhecer a sua vontade e a sua verdade sejam impactados pela sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor se encontra hoje no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 18 a seguir, que diz assim: E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançastes ao despojo e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como iniquidade e idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Este fato, essa história, ela ocorreu na vida do rei Saul, que recebe do profeta Samuel uma ordem. Ele é levantado rei, ungido rei, e Deus ali começa a usá-lo como o seu instrumento de justiça. E lhe dá uma ordem para ir em determinado lugar, destruir aquela nação ímpia, destruir aquela nação que, quando Israel está saindo do deserto, ela vai sem dó nem piedade destruir a Israel. E Deus havia prometido que ele ia levantar alguém para fazer com que aquele povo fosse aniquilado, que o nome daquele povo fosse esquecido, destruído. E ele levanta o rei Saul. Porém, o rei Saul é uma pessoa de coração obstinado. Sabe o que é uma pessoa de coração obstinado? É aquela pessoa que você tenta ensinar e ela sempre tem uma resposta para dar, ela sempre tem uma desculpa, ela sempre tem uma razão pelo que ela está fazendo e ainda tenta provar que ela está certa. Deus está falando para ele fazer algo e ele vai lá e faz do seu jeito e não do jeito que Deus o determinou. E quando ele é arguido pelo profeta Samuel, ele dá respostas ali conclusivas de que ele fez o melhor. Não, eu só tirei de lá o que tinha de bom para oferecer para Deus. Eu não pensei em mim, não, eu pensei no povo, eu permiti que o povo pegasse, porque o povo quis. Ora, ele era o líder que Deus havia levantado, e foi para ele que Deus havia dado a ordem. Ele teria que cumprir a palavra do Senhor. Então o profeta Samuel vem diante dele e fala com ele com severidade. Porque Deus, querido, não se engana. A Deus ninguém engana. E nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor e parar com essa mania de dar desculpas para tudo aquilo que vamos fazer de errado, para tudo aquilo que vamos escolher, que Deus está tocando em nosso coração dizendo: não vá,
não faça, não haja dessa forma, não pense desse jeito, não tome esse posicionamento, não faça essa escolha. Mas nós estamos tão obstinados a fazer a nossa vontade, a servir os nossos projetos, a ter prazer nas nossas escolhas, que nós estamos como Saul, sempre estamos dando respostas para dizer que estamos certos, para dizer que o que fazemos, nós fazemos para Deus, nós fazemos por Deus e com Deus. Você tem feito as coisas? Saul teve uma consequência seríssima quando ele deixou que a obstinação do seu coração lhe guiasse. Ele perdeu o seu chamado para ser rei. E a sua derrocada começou nesse dia. O seu fracasso começou nesse dia, porque ele não andava nas palavras do Senhor. O Senhor o rejeitou. Que nós possamos, através do exemplo da palavra do Senhor, tomar decisões que vão agradar ao Senhor, não que vão ofender ao Senhor. Que nós possamos ouvir essa história, meditar nessa história e nos posicionar de acordo com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Porque nós precisamos entender, querido, que Deus conhece todas as coisas e Ele sabe. Futuramente, se nós continuarmos a meditar na palavra do Senhor e buscar o conhecimento, nós vamos saber que esse procedimento de Saul, essas decisões de Saul prejudicaram todo o Israel. Na época de Daniel, por exemplo, na época de Mardoqueu, nós vamos ver que isso aqui, a resposta dessa desobediência aqui foi grave futuramente. Todas as nossas escolhas têm, sim, uma consequência. Nós temos que ter o ouvido atento ao Espírito Santo para podermos ser direcionados pela palavra de Deus, para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Porque as nossas escolhas têm consequências boas e más. Então nós temos que estar sempre centrados na palavra, direcionados pelo Espírito para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque o Senhor, querido, Ele nos chamou, nos resgatou do lamaçal do pecado. Se você voltar a essa leitura no princípio desse capítulo, você vai ver que Samuel diz para Saul: olha, você lembra que você era pequeno aos seus olhos? Mas mesmo assim o Senhor te colocou no lugar onde você está. O Senhor te ungiu rei. Não foi pelo que você achava, nem pelo que você tinha, mas porque Deus tem uma promessa e tinha prazer na sua vida enquanto você andava nos caminhos do Senhor. Talvez é isso que nós temos que tomar posicionamento. E entender, lembrar de onde saímos, quem éramos, o que fazíamos, e lembrar todas as batalhas que temos vencidos com o Senhor, que temos vencidos pelo Senhor, através da palavra do Senhor. E entender, querido, que quando Deus está nos dizendo não, nós temos que aprender a rejeitar, a abrir mão e abandonar. E ficar na presença do Senhor. Escolha o caminho que se deve andar. Jesus é a porta estreita. E passar pela porta estreita não é para todos. Nem todos vão conseguir. A palavra diz. Ele diz que muitos desejarão, mas não encontrarão. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, muitas pessoas estão voltadas pelas vontades e prazeres deste mundo. Voltados a fazer o que é mais fácil, o que é mais cômodo, o que é mais apazível. Mas nós temos que voltar na nossa vontade a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque a nossa vida não nos pertence mais. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, Ele se torna Rei sobre nós. É Ele quem governa, é Ele quem direciona, é Ele quem dirige, é Ele quem comanda. Nós temos que estar na obediência da palavra do Senhor, seguindo os passos de Jesus, caminhando seguindo a palavra de Jesus, buscando executar e exercer a palavra daquele que vive e daquele que reina, e fazer aquilo pelo qual nós somos chamados. A vontade de Deus seja em nós poderosa, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a palavra que eu tenho para o teu coração, para o meu coração nesse dia de hoje. Que nós possamos meditar, porque aquele que anda longe dos caminhos do Senhor, ele perece. Aquele que conhece o Senhor e não obedece ao Senhor, ele perece. Porque quando nós nos rebelamos com o Senhor, é como se nós estivéssemos cometendo o pecado de idolatria.
É como se nós estivéssemos fazendo aquilo que desagrada ao Senhor e nós perecemos porque nós não damos ouvidos à voz do Senhor. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós vivenciamos a palavra do Senhor, Ele e o Rei Jesus vem fazer morada em nosso coração. Jesus disse que alguém chegou perto dele dizendo que a mãe e os irmãos estavam lá fora buscando ele. Ele disse: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e a obedecem. Nós temos parte com aquele que vive, com aquele que reina, quando nós obedecemos a sua voz, quando nós andamos na sua palavra, quando nós buscamos executar os princípios da palavra do Senhor. Que essa palavra seja para o teu coração no dia de hoje, para todas as decisões que você for tomar. Tome na presença do Senhor. Busque a direção do Senhor. Busque fazer o que agrada a Deus e não a você. Busque a ser aquilo que Deus te chamou para ser. Busque a executar os princípios da verdade do Senhor. Porque Jesus te ama, querido, Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Que essa palavra seja para o teu coração nesse dia de hoje. Amém? Você que tem me ouvido até aqui, eu quero agradecer a sua atenção e pedir, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a proclamar o Evangelho da Salvação, porque esse é o intuito desse canal, fazer o ID do Senhor, levar a palavra a todas as nações, proclamar o Evangelho da Salvação, porque todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E não se esqueça, seja você nesse dia de hoje uma bênção. Jesus te ama.